Nosso bate-papo de hoje sobre qualidade de vida, autoestima e dedicação é com esse craque aqui, Douglas Brose. Douglas, agradeço pela tua disponibilidade da gente estar conversando e vamos começar lá pelo começo realmente de tudo. Você iniciou muito cedo, né? Com 7 anos, Exato. 7, 8 anos. Como foi? Como você escolheu o Karatê ou o Karatê que te escolheu? Bom, primeiro agradecer pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais da minha carreira e principal da arte marcial, que é o que mudou a minha vida, muda a vida de muitas pessoas, de muitas crianças principalmente. Eu comecei muito cedo, com 7 anos, sempre fui um cara apaixonado por esporte, uma criança literalmente hiperativa, fazia de tudo um pouco, jogava futebol, jogava isso, jogava aquilo. Um amigo convidou, olha, vai ter um grupo de karatê, de um clube aqui próximo, pra gente fazer alguma aula experimental. Eu sempre fui um cara apaixonado por luta, via os filmes do Van Damme, do Bruce Lee e tal, então sempre fui um cara apaixonado por essa questão da luta. E fui fazer uma aula experimental, fiz algumas, gostei. Nesse mesmo período, por uma ironia do destino, o professor Eduardo, que foi meu primeiro professor, meu primeiro sensei, que a gente chama, ele chegou de São Paulo e ele foi na escola, no Colégio de Tradição, onde eu estudava, e eu lembro que ele perguntou, ele veio oferecer o karatê dentro da sala de aula, e eu lembro que ele perguntou, alguém aqui já fez karatê? Pô, eu todo empolgado, já levantei a mão dizendo que eu já tinha feito algumas aulas, né? E aí ele abriu algumas turmas dentro da escola, então para mim era muito mais fácil, porque eu já ia para a escola, já estava incluso na mensalidade, o karatê, alguma coisa assim, não ia naquele clube onde eu tinha feito 1 ou 2 aulas, e acabei ficando na escola, imagina, tinham todos os meus amigos, e ali eu comecei com 7 para 8 anos de idade, comecei a treinar com os meus amigos de colégio, então era legal porque era um tirando sarro do outro, um tentando ganhar do outro, não só nas brincadeiras do colégio, mas também no karatê, e eu acho que isso promoveu com que a gente evoluísse muito. Dali saíram bons atletas, muitos atletas de seleção brasileira saíram dali, eu inclusive, mas também saíram dali excelentes pessoas que foram formadas, tiveram seu caráter formado através do karatê. Essa parte foi muito legal. Eu digo assim que tudo tem um porquê, né? Ainda mais o karatê, que tu precisa realmente de uma dedicação contínua, física e emocional. Naquela época, qual era o teu porquê? Bom, naquela época o que me motivava realmente ali era a questão de fazer os golpes dos filmes para ser parecido, mas o que me pegou foi quando eu fui na primeira competição, eu era faixa amarela e eu ganhei a medalha de ouro tanto no kata quanto na luta. Aquilo acabou. Aí quando o bichinho da vitória me pegou e eu senti aquela sensação, Me apaixonei por aquilo. Aí eu falei, não, é isso que eu quero, vou fazer isso, porque e competir é muito bom, porque essa sensação de ganhar é muito boa, mas também e por muitas vezes eu experimentei a sensação oposta, que é o perder. Hoje na nossa carreira de atleta, você muito mais perde do que você ganha, por incrível que pareça. Pode pegar o atleta mais bem sucedido, na carreira dele tu vai ver que ele muito mais perdeu do que ganhou. Dificilmente você vai encontrar um atleta que só ganha, é praticamente impossível. E você aprende muito com isso, né? Principalmente a criança, aprender a lidar com esse tipo de frustração e aprender a lidar com esse tipo de emoção num ambiente controlado, que é o ambiente da luta, que tem um professor, que tem, né, que vai te orientar. Isso é muito legal, porque acaba te preparando para a vida lá fora. E o que passa lá fora acaba sendo uma extensão do que você tem aqui dentro do dojo. Hoje, tu fazendo uma reflexão de toda essa trajetória, tu conseguia imaginar que tu ia chegar onde tu chegou? Eu tinha muita certeza que eu ia alcançar os meus objetivos. Talvez não no patamar que foi, mas eu tinha muita certeza de algumas coisas, muita. Desde criança, mesmo sem as coisas acontecerem, eu tinha algo muito claro na minha cabeça, que eu ia ser campeão mundial, eu ia fazer isso, assim, mesmo sem nada ter acontecido ainda, eu ser um moleque treinando, isso sempre teve muito claro, assim. Lógico, você vai se dedicando, vai treinando, mas acredito que isso fez com que desde cedo eu já me dedicasse ao máximo, então eu sempre me dediquei de maneira praticamente integral, né, para o karatê, para a modalidade. Então estudava, mas a minha vida era karatê. Às vezes faltava, eu estava no colégio público, às vezes faltava um professor, na parte da manhã eu já corria para ir treinar. Então, e aí à tarde de novo. Então, eu acho que isso realmente me deu mais segurança de conseguir chegar num patamar de atleta e conseguir esses resultados que eu consegui na minha carreira. São 3 campeonatos mundiais. Exato. Sul-americano, PAN.
Como é que funciona a pressão quando tu chega no campeonato? Eu ia morrer de medo de lutar contigo, mas ter uma pressão. Como é que você torna isso em resultado? Bom, essa pressão, quando você está do lado de cá, né, chegando como um favorito, é algo que te deixa realmente muito nervoso e muito preocupado, porque você tem que apresentar um resultado e tá todo mundo ali querendo, você tá com o alvo nas costas, tá com o alvo nas costas, todo mundo quer pegar você, quer ganhar de você. Lidar com isso realmente confesso que é muito estressante, mas eu sempre lidei com isso através de muito treino, né? Então sempre me dediquei ao máximo, porque eu falava que se eu tô com o alvo nas costas, muita gente vai querer vir, vai querer me bater, me passar e, cara, só tem uma forma de eu conseguir me manter, é treinando, é me dedicando mais ainda e chegar nos eventos, todo mundo te olhar e falar, pô, aquele é o favorito, tem o lado bom também. Porque você chega, pô, caramba, se eu sou o favorito, não é porque eu sou nada. Não é à toa, né? Não é à toa. Cheguei até aqui. Então isso é algo que eu tentava usar ao meu favor, logicamente, sem aquela questão de que o pessoal fala de salto alto, tal, não sei o quê. Até porque eu sempre fui um cara, em termos de treinamento, que nunca deixei de treinar porque eu já achei que estava bom. Ao contrário, eu já tive problemas por excesso de treino. Então, meu problema sempre foi o excesso de treino. Já me lesionei por excesso de treino, né? Já me machuquei por excesso de treino, porque eu queria estar sempre a ponto, né, a top. Mas lidar com essa pressão de chegar sendo favorito não é algo fácil, mas é algo que também é muito gostoso, porque todo mundo queria estar no teu lugar. Verdade. Todo mundo queria ser o favorito, ninguém quer chegar lá sendo, né? Então quando você chega sendo favorito também é uma coisa muito boa. Agora, saber lidar com isso para que isso não afete a sua performance também é importante. Aí cabe ter uma consciência e um trabalho mental bem ajustado para conseguir performar dentro desse cenário. A gente falando desse trabalho mental e emocional, em 2018 acho que foi que você se machucou, né? Isso. Como foi lidar com isso? Foi horrível, foi triste, foi depressivo, foi algo muito ruim. Imagina, eu tive uma lesão gravíssima de uma ruptura total de tendão de Aquiles durante um evento que eram os Jogos Sul-Americanos, que classificava para os Jogos Pan-Americanos, no mesmo ano que iniciava o ranking olímpico, que era, né, foi a única oportunidade que o Karatê esteve presente. Então aquilo dali para mim foi um balde de água fria, porque não era só a lesão, mas era um momento específico que eu estava. Então, 2018, eu estava praticamente há 4, 5 anos, já no top do ranking mundial como número 1. Se mantém. Já estava me mantendo ali. Então, aprender a lidar com a lesão, aprender a lidar com o retorno, ter paciência, que eu não tive praticamente nenhuma de esperar o corpo, porque existem algumas coisas que não é como você faz, é o corpo. Não adianta, não existe protocolo acelerado de recuperação de lesões que, né, tem um limite. Eu quero dizer que tem um limite. Tem que respeitar o corpo, né? Tem que respeitar o corpo. Então, você pode fazer a fisioterapia, como eu faço todos os dias, você pode se alimentar bem, mas tem um tempo que é o tempo do seu corpo, para regenerar, para reconstruir os tecidos, para reconstruir os tendões, para realmente, depois que reconstruir tudo isso, começar a ter um ganho de força. Então é um processo lento, é um processo demorado. Eu tive muita dificuldade em entender isso, porque eu sempre fui um cara proativo. Tem que fazer o quê? Treinar? Pô, treinar é fácil. Treinar nunca foi problema para mim. Disciplina nunca foi problema. Disciplina eu sempre tirei de letra. Problema. Disciplina, meu plano era disciplina de treinar, era ajustar como treinar de maneira inteligente e produtiva para isso gerar resultado. Mas ali foi um baque na minha carreira, em 2018, porque me tirou muitos eventos, me tirou praticamente a possibilidade de estar nos Jogos Olímpicos. Eu acabei terminando, depois que finalizou o ciclo olímpico, por conta dessa lesão, acabei perdendo praticamente 5 ou 6 eventos. Então terminei em 8º ou 9º do ranking olímpico. Acabou que, por falta de 4, 5 competições, quem sabe se tivesse me colocado mais para frente. Mas foi um momento bem complicado na minha carreira, mas foi bem superado. Depois conquistei muitos outros resultados, fui campeão mundial depois de novo. Então acho que foi uma superação. Voltou com tudo. E acho que foi algo muito legal, porque muita gente dizia que eu não iria voltar, ou não iria voltar a top para ser, né, para estar a nível mundial. E voltei sendo tricampeão mundial, 2, 3 anos depois. Então isso acho que foi uma prova não só para mim, mas que para todo mundo, que realmente é possível você conseguir
algo, se dedicando bastante. Foi um verdadeiro aprendizado, né? Hoje, com 30 anos de carreira, Douglas? Praticamente 30 anos. De carreira. Qual o conselho que você daria para quem está iniciando? Acho que a dedicação é algo que, não só para quem está começando no karatê ou quem está começando em qualquer outra modalidade esportiva, não, para quem está começando em qualquer projeto de vida. Pode ser para estudar, para passar no concurso, pode ser na sua faculdade, pode ser... eu até tenho uma palestra que eu chamo Qual é o seu topo do mundo? O seu topo do mundo, né? O seu topo do mundo pode ser diferente do meu, mas acho que algumas coisas são muito... nós temos que ter em comum. Então acho que a questão da dedicação, de você se entregar de coração para realmente aquilo que você quer, literalmente se entregar, assim, sabe? É isso, tentar não deixar que o externo atrapalhe você, porque realmente vão atrapalhar, vão tentar dizer que não dá, né? Isso vai acontecer, acho que é natural em qualquer área da sua vida, mas eu acredito que a dedicação é algo que faz muita diferença. A pessoa que se dedica em algum propósito, se dedica com inteligência, de coração, realmente não tem como não dar certo, não tem como não chegar ao seu objetivo. Vamos falar um pouquinho então de coração. Vamos lá. Você e Lucélia, casados, muitas coisas vocês compartilharam, muitas emoções, mesmo esporte. Quando chega em casa, qual é o assunto? Como funciona? A gente já tentou fazer acordos de não falar de esporte, a gente já tentou fazer alguns tipos de combinados. Olha, não vamos falar de karatê, não vamos falar disso. Mas acaba sendo impossível, né? Porque isso que nos moveu, isso que nos move, a gente é apaixonado pela modalidade, pelo esporte, então é impossível não falar ou de um treino ou de aquela competição X, ou as próprias histórias que a gente tem em comum são histórias que ou foram dentro do esporte ou foram histórias que a gente vivenciou, mas que foram proporcionadas por uma viagem do esporte. Então, tudo ligado, tudo né? ligado. Então, ou se a gente lembra o dia que nosso filho, que a gente levou nosso filho para Dubai, que ele viu o aquário, que ele viu o peixe grandão e o tubarão, é porque a gente estava na competição. Aí a gente já lembra, pô, aquela competição foi horrível, puta, perdi na primeira e tal. E aí, às vezes já é o contrário, pô, aquela competição foi muito boa porque eu ganhei, então a viagem foi maravilhosa. Então a gente tenta não falar, mas eu acho que é um pouco complicado porque a nossa vida sempre girou em torno disso. Mas a gente sempre tentou equilibrar, mas o karatê, querendo ou não, nos uniu e é o que nos move até hoje. Não, a gente ainda vai conversar com a Lucélia, mas tem uma cena que eu vi dela, eu não me lembro qual era o campeonato. Tu estava lutando e o olhar dela me emocionou, porque ela estava vidrada naquilo. E eu falei, Jesus, o que ela está pensando nesse momento? Porque deve ser, né, muita emoção, enfim, né? Sim. Então, mas a gente vai conversar com ela só para entender. Ela vai poder explicar um pouquinho melhor dos olhares que ela tem, os olhares penetrantes, assim. Me diz uma coisa, agora vamos falar um pouquinho do Douglas pai. Como é essa sensação, como é a tua dedicação, como é a tua ligação com o Daniel? O Douglas pai, ele sofreu um bom tempo, porque, imagina, o Daniel tem 10 anos, eu tranquilamente passei uns 4, 5 anos fora. Viajando para treinamento, para competições, enfim, foi um caminho que eu decidi. Logicamente não foi decidido depois que ele nasceu, eu já tinha esse caminho, já era a minha forma de trabalho e tal. Então eu tive que abrir mão de estar não só com ele, mas com a minha família, com os amigos. A última viagem eu fiquei praticamente 45 dias fora e trabalhando e treinando, mas é algo que eu sempre procurei explicar isso para ele. Ele nos acompanhou por muitos anos, ele me acompanhou enquanto ele podia, não tinha aula, não tinha as coisas dele também. Hoje já querendo ou não, um menino de 10 anos tem as suas responsabilidades, são poucas, mas tem que estar presente em alguns, né, na sua escola, enfim. Mas eu já converso com ele, explico que ele entende muito bem, ele sabe que eu vou, quando eu vou viajar, que eu estou indo para fazer algo muito bacana. Agora, logicamente, um pouco menos, mas ainda viajo muito para seminários, para fazer algumas coisas. Antes ele sentia menos, ele não reparava tanto, hoje ele repara mais. Né? Com a idade eu acho que eles ficam reparando mais e sentem mais falta. Ele repara mais. Pô, tu vai viajar, papai? Mais quanto tempo tu vai ficar fora? Tanto aí, já fica um clima meio ruim, assim, pré-viagem. Mas depois ele acostuma, eu também. Eu procurei tentar não ficar tão vidrado emocionalmente nessa parte, porque eu sabia que isso poderia atrapalhar o meu desempenho, né? Se eu começasse a ver isso como uma forma de culpa, né? Pô, tô aqui treinando, competindo do outro lado do mundo e minha família lá sozinha e tal. Então eu procurei afastar todo tipo de interpretação negativa, negativa ou nesse ponto. Então, até para não sentir nenhum tipo de culpa, para eu poder performar
dentro da minha modalidade, para poder me dedicar dentro daquilo. E hoje, logicamente, hoje ele faz karatê, hoje ele faz futebol, ele gosta. Então, quando ele começou a treinar karatê, eu ia todo dia na aula e depois eu comecei a, não, deixa ele ir. Aí eu não vou mais, eu ia bastante. E muitas vezes eu falo assim, pô, cara, vamos treinar hoje. Ele, não quero. Porque pra ele também tem a pressão, né? Pode ser. Eu penso, cara, não, mas se eu tivesse um pai que fosse tricampeão mundial, meu Deus, eu ia treinar com ele todo dia. Mas ele não, eu também não pressiono, eu procuro não pressionar. Não, eu falo, quer treinar? Eu tô aqui, cara. A hora que tu quiser treinar, tu me chama que eu treino contigo. Mas eu também não vou ficar te enchendo toda hora, vamos treinar, vamos não. Tem que ser uma coisa que, como eu sempre fui muito assim, né? Eu vou, eu quero, eu ia muito em busca, então eu procuro não pressionar ele. Se ele quiser me chamar para treinar, na hora, eu sou o primeiro a botar o kimono. Mas se ele não chama, eu também fico, né, tento acompanhar de longe. Se ele quiser competir, acho ótimo, vou gostar muito dele competindo, até para ele poder mexer com esse bichinho dentro aí da vitória, da derrota, aprender a lidar com isso. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Mas eu procuro tentar equilibrar essa parte aí, sempre que estou presente, tentando aproveitar o máximo com ele. Douglas, inspirar as pessoas você já inspira, né? Com certeza, com toda essa trajetória. O que você poderia falar sobre o karatê? Para aquele pai que quer colocar o filho, que tem dúvida, ou incluindo para aquele pai que já colocou, né? Sim. O que ele pode esperar disso? Lógico, eu vou sair um pouco do karatê e vou voltar para sempre incluir o seu filho para fazer qualquer tipo de atividade física, ainda mais no mundo que a gente está hoje, de às vezes muito sedentarismo, de pouca, né? Então acho que o incluir a atividade física na rotina do seu filho, seja em qualquer modalidade esportiva, acho que isso é algo primordial. Lógico, se a gente consegue associar isso com o karatê e que o karatê seja essa ferramenta de atividade física, ali você vai ter muitos outros benefícios também, né? O karatê, como é uma arte marcial japonesa, que teve o seu desenvolvimento e a sua essência no desenvolvimento da defesa pessoal, né, durante as guerras que existiam, de você se defender. Só que ao passar do tempo, entenderam que o se defender não era mais só da outra pessoa, mas era se defender de você mesmo, né, e aprender a aperfeiçoar a você mesmo. E eu acho que o karatê ensina isso de uma maneira muito metodológica, com muita disciplina, logicamente sempre tendo uma pessoa bem capacitada para conseguir instruir tudo isso. Eu acho sim que o karatê tem uma ferramenta de transformação de vida, não só para a parte de atleta, porque o ser atleta é algo intrínseco, esse ser atleta, o atleta ele é criado de dentro para fora e não é de fora para dentro, né? Logicamente, você precisa de um professor te ensinando e te dando esse conteúdo para você aí começar a sair despertar, né? E despertar, porque não tem, muitas vezes, eu conheço muitos professores e até pais de atletas que forçam, né, tanto a criança para ser um atleta, mas não adianta, tem que sair dela, né? Tem que sair dela. Eu particularmente nunca tive que ninguém me chamar para treinar. Eu acordava, eu ia, saía de mim, era eu que queria fazer isso, eu ia para cima, ia treinar, ia me dedicar. Fiz a minha universidade pensando nisso. O ser atleta é uma parte muito pequena dentro do karatê, é uma parte muito curta, até da carreira esportiva de um atleta, é uma parte muito curta. Mas os benefícios que a modalidade traz, dos ensinamentos, da parte metodológica, do ensinamento da disciplina e principalmente da formação do seu caráter. Isso é algo que sai daqui de dentro do dojo e vai para a rua, porque é onde você passa a maior parte do tempo. Então, você como karateca hoje, você fica de repente treinando 2 horas por dia, só que as outras 22 horas você fica fora. Então, quando você chega para treinar, tem toda uma metodologia, tem toda uma ritualística, cumprimenta, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo na hora que mandar, tem que ter isso, tem que ter aquela disciplina. Exatamente, quando você consegue levar isso lá para a rua, aí a gente começa a ver a diferença que o karatê está fazendo na sua vida, né? Porque karateca por karateca só aqui dentro do tatame não adianta, né? O karateca de verdade, ele tem que ser na rua. E quando eu falo karateca na rua, não é porque você vai sair socando ou chutando alguém, ou vai sair se defendendo, não. É conseguir colocar todos os ensinamentos que o karatê te proporciona, que você aprende aqui dentro, conseguir usar lá na rua. Aí sim você vai começar a mudar. Porque, mais uma vez, você fica aqui dentro do dojo 1, 2 horas por dia, às vezes. Mas lá na rua você fica 22. Ou todo o resto do tempo você fica na rua. Então, fazer essa transição, né, e conseguir transferir os ensinamentos do karatê aqui para a rua, do karatê aqui dentro para a rua, é algo que muda a vida de qualquer pessoa, ainda mais de uma criança
Dar exemplo, né? Exatamente, que está no início da sua formação cognitiva, no início da sua formação social, no início da sua formação técnica também. Então, conseguir fazer com que esses ensinamentos cheguem a mais pessoas é um dos meus objetivos também, que inspire, não somente, logicamente, talvez eu consiga inspirar as pessoas como imagem de atleta, mas eu sempre gosto de deixar isso muito bem claro, que a prática da qualidade, da atividade física como qualidade de vida, agregado a uma atividade como é o karatê, aí eu puxo a sardinha pro karatê, mas eu digo, eu gosto muito das artes marciais em geral, que tem essa metodologia, que tem uma simbologia diferente. Eu acho que isso pode contribuir na formação e no caráter de muitas crianças, de muitos adolescentes. A gente vê hoje muitas crianças e muitos adolescentes nem tanto, mas a gente vê muita criança e pré-adolescentes no karatê. Adolescente e adulto a gente não vê muito, para começar, e a gente vê gente muito mais velha no karatê, né? Então, por quê? Porque o karatê, como ele te exige aqui dentro alguns aspectos de disciplina, de hierarquia, né, de ser tudo metodológico. Às vezes um adolescente, o que ele quer? Ele quer um saco de pancada, ele quer socar, ele quer chutar esse saco de pancada, ele não quer ouvir a lição de vida do professor, ele quer extravasar a energia dele. Quando é uma criança é mais fácil, porque você tem mais o controle. Então você consegue fazer e mostrar para ela o benefício da arte, você consegue fazer com que ela se acalma, tu vai ficar aqui sentada agora não vai fazer nada, vai ficar aí sentado. Não, agora você vai executar. Então, ou pessoas que já são mais velhas, que aí já vêm para cá sabendo que não, aqui a gente já aprendeu que precisa disso, né? Exatamente, a parte não é que não vai formar sua disciplina, mas se tiver que ficar socando o vento, 1 hora ele soca porque ele vê aquilo ali como, né, como um trabalho físico, logicamente, mas um trabalho mental. Então isso faz com que às vezes até pessoas mais velhas pratiquem karatê, e eu já vi muitos pais que começaram com o filho ficou um pouquinho mais velho, o filho saiu, o pai ficou. E o pai ficou e foi embora. Não virou um atleta, isso aqui, mas está na modalidade. Então acredito que o karatê tem muitos benefícios para todas as idades, especialmente na formação do karatê das crianças. Espero que eu, como atleta, consiga inspirar um pouco mais dessas crianças e adolescentes para que eles conheçam o karatê e se beneficiem do karatê como eu fui beneficiado da arte marcial, e consigam usar isso para toda a sua vida. Vamos fazer então agora uma brincadeira. Tá. Te falo uma palavra, tu me fala a primeira coisa que te vem à mente. Tá. Ok? Superação. Lesões. Sucesso. Ter ajudado meu esporte a se virar um esporte olímpico. O que você não gosta de jeito nenhum? Deus, eu não gosto de... Nossa, eu sou muito chato. Eu não gosto de muita coisa. Eu não gosto de desorganização. Pô, a Lucélia vai ouvir isso, ela vai me matar, porque eu sou um pouco desorganizado. Ela entende do que eu tô falando. Me falta de planejamento, algumas vezes assim, isso não gosto. Eu gosto de tudo planejado. O que você ama? Eu amo... Agora, mais que tudo, eu amo a minha família. Amor? Acho que é a minha família. Hoje eu tenho, cada vez mais, eu tenho visto que família é tudo. Cada vez mais eu vejo que esporte, resultados, medalha, tudo isso é legal e tal. Mas no final de contas, tu volta para casa, é a família. É meu pai e minha mãe, a gente fazendo um churrasco no domingo, é a família, meu filho, minha esposa. Acho que no final das contas é isso, é a família. Ainda tem um sonho que tu quer realizar? Então, dentro da modalidade, eu tenho alguns sonhos ainda, né? Um deles é conseguir fazer a modalidade voltar a ser inclusa nos Jogos Olímpicos. Foi algo que a gente conseguiu em 2016. E isso fez com que mudasse muito a modalidade. Mas um outro sonho que eu tenho é conseguir inspirar outras pessoas, as novas gerações, não somente para ser atletas, mas para verem que através do esporte, através especialmente do karatê, você pode sim ser alguém na vida, você pode construir, você pode usar isso como base e pode aproveitar muito do que o karatê tem para oferecer. Isso com certeza você já faz. Tentar fazer mais e melhor, mais sabe? E melhor. E agora, daqui para frente, qual é o projeto de vida? Vamos descansar, não vamos descansar, vamos treinar menos, mas enfim.
Bom, ano passado, durante os Jogos Pan-Americanos, foi praticamente o meu último evento de competição, né? Acabou que eu me lesionei também um pouco ali, tô em fase de recuperação. Estou usando esse ano, principalmente de 24, como ano de transição, ainda estou em treinamento, não no mesmo volume de antes, mas começando a fazer essa transição desse último ano, talvez fazer algum último evento, que o pessoal está me cobrando da seleção brasileira, enfim, algumas coisas que eu ainda não sei, mas a ideia agora é tentar encerrar esse ciclo como atleta no decorrer desse ano e conseguir auxiliar as próximas gerações de atletas, especificamente de atletas, para com que eles... Tem muito atleta que vem conversar comigo que quer chegar onde eu cheguei, quer ser campeão mundial e eu acho que todos têm condições, é questão da gente de se trabalhar, de se organizar. A minha ideia agora nesses próximos projetos de vida é isso, é dar uma atenção especial para ajudar as próximas pessoas, os próximos atletas e a próxima geração que está vindo. Já ministro constantemente seminários, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a ideia é continuar dentro da arte marcial, a ideia é continuar dentro do karatê, só como praticante, mas também na parte competitiva, para auxiliar de qualquer maneira que o meu país seja cada vez mais reconhecido internacionalmente. Eu cansei de chegar em competições que eles viam o Brasil na chave e achavam que iam lutar com um índio, não sabiam nem que tinha karatê, eles não tinham noção. E ali eu consegui, através dos resultados, logicamente, colocar o nome do país no mapa do karatê mundial. Então hoje pode ter certeza que qualquer pessoa do mundo, se vai lutar e ver uma bandeira do Brasil, fala, opa, ali eu sei que tem gente, porque tem um cara muito bom que era assim, tem outro que também veio lá, então já acho que começou a criar uma identidade muito legal. E a minha ideia é conseguir ajudar as próximas gerações aí para esse futuro, que eles consigam manter e cada vez mais jogar o nome do Brasil dentro da modalidade lá para cima. E acho que isso é muito bom porque isso vai, daqui a 10 anos, inspirar as próximas gerações. Então a gente não pode fazer a máquina frear. Esses são os projetos que eu tenho aí para esse ano de transição que eu estou aí e para os próximos anos da minha vida aí como karateca, quem sabe um pouco mais afastado da competição, mas esses são os projetos que eu tenho. Você falou que você dá seminários também, né? Aonde a gente encontra o Douglas? Ah, sim. Bom, nas redes sociais, @DouglasBrose, pode me encontrar lá. Eu particularmente vou fazendo palestras aí no Brasil inteiro, muitas palestras no mundo, inclusive agora tem algumas agendas na Europa de mais de um mês quase, e é muito legal poder compartilhar a minha experiência, mas principalmente tendo aquela sensação, caramba, do Brasil, né? Nesse ponto eu sou muito patriota, assim, pô, é do Brasil, imagina, eu tô saindo do meu continente, tô saindo do meu país que talvez nunca teve um reconhecimento tão grande, para ir lá em outro continente e conseguir compartilhar um pouco da minha experiência. Então isso é muito legal e tenho trabalhado bastante com isso. E se o pessoal quiser me acompanhar lá, segue lá, @DouglasBrose, e pode acompanhar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho das aventuras que eu faço. Douglas, agradeço. Obrigado. E vou te dar aqui, já que você fala, a gente falou tanto em qualidade de vida, em cuidado, a gente tem um apoiador que é a Life Option. Que legal. E aqui dentro eles têm todos ômega 3, tem vários produtos de qualidade, B12. Muito obrigado. Muito bom. Eu sempre, e você vai usar como bastante, atleta, a Lucélia também. Sempre tive um cuidado especial e ainda tenho com a minha dieta, com o que eu como, com o sono, com a recuperação e com o treino, logicamente. Então tenho certeza que vai ser muito bem utilizado e vai ajudar bastante no meu desenvolvimento. Obrigado pela lembrança. Eu que agradeço. Pela Life Option também, pela lembrança. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.